A mulher, no geral, que está performando fora do ordinário, porque o ordinário da mulher nem sempre é visto, nem sempre é notado. É o dia a dia, é os filhos, é a casa, é a rotina, e que é pesado, é puxado. E normalmente elas estão no extra, estão performando, estão trabalhando, às vezes estão empreendendo. A minha mensagem é que você não precisa ser perfeita e não precisa performar em excelência, mas ter um alvo a percorrer e conseguir conciliar, que não todas as coisas, você não precisa ser 100% em tudo, mas se a sua capacidade está em manter todas as coisas em 50%, mantém todas as coisas em 50% e Deus vai permitir alargar os seus lagares e você crescer sem deixar nenhuma área para trás. Então, aí nasceu o desejo de empreender. E eu fui estudar livros, participar de lives, acompanhar as pessoas que empreendem, treinam, né, pessoas para fazer isso e falam a respeito. E aí foi surgindo esse desejo de empreender. Em 2022, veio uma proposta de começar a fazer a documentação para fazer obras pela Caixa Econômica Federal. E não tinha ninguém para executar. E aí foi o desafio, veio o convite. Eu falei, bora, vamos executar. A mentalidade de empreendedora, ela começou a virar a chave em 2019. A empresa surge em 2022. Então, eu passei 3 anos estudando, lendo, assistindo, acompanhando. E quando eu abri a minha empresa, meu relacionamento com Deus também já era muito mais profundo. Não só pela minha mentalidade, mas talvez pelas dificuldades que eu tinha superado. E quem não tem muito a perder, qualquer coisa que vier é lucro. Sim. E aí você está dentro de um propósito, de uma missão, enxergando que Deus está com você. A mentalidade. Só tem como dar certo. Quem parte do ponto zero só tem como ser positivo. Não tinha como ser negativo ali. Uau. Bem-vindo ao Master 10X, o podcast onde histórias de fé, propósito e estratégia se transformam em resultados exponenciais na vida e nos negócios. E hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que decidiu romper limites. Joyce Portes é engenheira civil, escritora, mãe de 3 e fundadora de um projeto que está nascendo dentro da Next Level, a nossa editora aqui, para libertar, curar e conectar mulheres. Ela deixou uma carreira estável de 11 anos no serviço público, empreendeu, mudou de mentalidade e depois de entrar na Master 10X, tem dobrando aqui os seus resultados, além de expandir os seus negócios, vive uma transformação completa de corpo, alma e espírito. Joyce, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, pelo privilégio de contar um pouquinho da minha história. Joyce, para a gente começar aqui, eu quero te perguntar, quero que você me fale um pouquinho da sua história, né? Eu sei que hoje você trabalha aí com empreendimentos imobiliários e eu quero que você me conte como que você chegou nisso, né? Qual que é a sua história de vida, Joyce? Olha, vai parecer que eu estou puxando o saco, tá? Mas em 2019 eu tive uma gestação de risco e eu já queria empreender. E aí eu tive que parar a proposta do empreendimento que eu estava montando com a sócia por causa da gestação de risco. Eu fiquei 5 meses no INSS. E no meio desse período eu comecei a fazer um processo de coaching. E aí eu conheci pessoas, influencers, e um deles foi o Piero. Então eu acompanho o Piero desde 2019. Eu fiz o primeiro Nitro Online. Que legal. E foi um presente da Luanda, uma das mentorandas dele. Que legal. Então você estava no Nitro Online Nitro Online foi em 2019 ou 2020? 2019. 2019 você estava no Nitro já? Tava. Que legal. E me fala um pouquinho, como que nasceu essa vontade de empreender? Porque você me falou que você
estava ali 11 anos como funcionária pública. Aquela época eu ainda não tinha 11 anos. Não, eu falo assim, eu sei, mas você trabalhou 11 anos como funcionária pública. Como que foi isso? Então, aí nasceu o desejo de empreender. E eu fui estudar livros, participar de lives, acompanhar as pessoas que empreendem, treinam, né, pessoas para fazer isso e falam a respeito. E aí foi surgindo esse desejo de empreender. Em 2022, veio uma proposta de começar a fazer a documentação para fazer obras pela Caixa Econômica Federal. E não tinha ninguém para executar. E aí foi o desafio, veio o convite. Eu falei, bora, vamos executar. E essa pessoa veio com uma palavra de que eles tinham terreno, tinham 10 anos, eles iam todo domingo no terreno, simulavam que estava entrando dentro dos ambientes, orando. Eu falei, pronto, é de Deus, vamos fazer essa casa. Uau! E dentro desse processo, né, foi aí que você começou a sua empresa ou você já tinha mesmo trabalhando ali como servidora pública, você já tinha esse desejo ali de empreender? Como que foi isso? Eu fazia freelancer, eu fiz freelancer a vida toda. Eu entrei na construção civil em 2009, em 2014 eu entro na CPTM, que eu trabalhava para o Estado dentro da CPTM, no setor de engenharia da CPTM. E em 2019 veio a proposta, a ideia de empreender. Aí o meu desafio financeiro me colocou na situação de não dá para ficar aqui, a estabilidade é uma ilusão, enxergo a estabilidade como uma ilusão. Em 2022 vem a empresa. Aí eu comecei a empreender, abri a empresa e comecei a executar casas para as pessoas, tanto para clientes, para moradia, que era o sonho, como eu dei exemplo desse casal, quanto para pessoas venderem. Então, comecei a construir, através da Caixa Econômica, com recursos de terceiros, para moradia e para venda, para capitalizar os meus clientes. Ali eu enxerguei a oportunidade de replicar o negócio para mim. Legal. Entendeu? E aí, dentro desse processo, né, que você enxergou essa oportunidade de negócio, como que foi o início, né? Esse início seu aí empreendendo de fato, né? Você rompeu ali com a carreira pública, falou, não, vou empreender de vez. Deu medo? O que você sentiu ali ao iniciar nesse processo? Enquanto eu mantive o Estado e a empresa, eu tinha um salário fixo e eu tinha uma demanda muito maior, mas eu tinha um valor fixo. Quando eu comecei a empresa, eu não só estava sem capital de giro e sem investidores, eu estava devendo. Eu tinha saído da gestação de risco e eu atrasei prestações de apartamento, de carro, de tudo mais, e foram 5 meses de INSS. E eu abri a empresa nessa circunstância com um contrato que era deficitário, não tinha o suficiente nem para executar a obra. Nossa. Essa foi a obra do cliente, dessa família que eu te falei. E aí, quando eu iniciei a empresa, foi nessa circunstância. E nós somos cristãos, então eu senti o tempo todo que eu estava debaixo de providência, que Deus estava provendo, que Deus estava no negócio, que era um projeto que nasceu dele. Por sinal, eu tinha lido um dos livros que eu gosto muito, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E o Piero indicou um outro livro também, eu li As Chaves da Economia dos Céus. E aí eu falei, é a minha mentalidade, é como eu caminho. Então, se tem obediência, tem providência. Vai romper, vai dar certo. E aí começaram a vir os contratos. E foi vindo os recursos necessários para que a empresa conseguisse fluir. Na época, eu vim de meu apartamento que era financiado, fui morar de aluguel. Ou seja, você teve que houve um momento ali de coragem, né? Porque eu imagino que é bem difícil, né? Você está dentro de uma estabilidade, e eu concordo com você que estabilidade ela não existe, né? A estabilidade ela é passageira, e aí de repente nasce no seu coração, né, o desejo de empreender, muitas vezes ali por uma necessidade, né, de preciso empreender, o que eu sei fazer, e você começa a empreender, e nesse momento que o empresário toma essa decisão de empreender,
um dos grandes pontos que são chaves é justamente como que eu ajusto a minha mentalidade para eu poder crescer. Isso. Porque a mentalidade é o que vai fazer toda a diferença. E aí você trouxe algo muito importante, que é sobre propósito. Quando você encontra o seu propósito de vida aliado com uma transformação de mentalidade, você começa, de fato, a romper e a prosperar. Por quê? Porque se a prosperidade está linkada com a sua mentalidade, você vai prosperar. E como que foi isso para você? Como que você começou a perceber isso no seu dia a dia? A mentalidade de empreendedora, ela começou a virar a chave em 2019. A empresa surge em 2022. Então, eu passei 3 anos estudando, lendo, assistindo, acompanhando. E quando eu abri a minha empresa, meu relacionamento com Deus também já era muito mais profundo. Não só pela minha mentalidade, mas talvez pelas dificuldades que eu tinha superado. E quem não tem muito a perder, qualquer coisa que vier é lucro. Sim. E aí você está dentro de um propósito, de uma missão, enxergando que Deus está com você. A mentalidade. Só tem como dar certo. Quem parte do ponto zero só tem como ser positivo. Não tinha como ser negativo ali. Uau. E Muito aí? bom escutar isso, muito bom saber disso, né? E aí você começou a empreender, começou a vir ali os primeiros contratos, né? Em que momento você percebe e fala, não, realmente virou a chave, agora vai dar certo? Quando eu comecei a construir para vender. Quando o meu crédito na Caixa foi aprovado e eu tinha recurso suficiente para eu conseguir gerar o processo. Então, primeiro você construía para terceiros, Sim. né? E aí, de repente, você teve uma mudança aí de patamar, né? Você começou a construir os seus imóveis para poder vender. E nisso eu já tinha saído do aluguel. Uau! Eu já tinha virado a chave do financeiro e já tinha começado a construir para vender. Eu comecei a minha primeira casa para vender, aí já veio aquela tranquilidade. Eu realmente subi de nível, virou a chave. Que legal. E aí, dentro desse processo que você começou a construir ali as primeiras casas para vender, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse momento? De construir para vender? Seu ali. Eu ainda tinha o meu financeiro da primeira casa que era deficitário, então o meu caixa ainda eu não estava trabalhando positivo. Ou seja, foi na base da fé ali, de uma palavra. Literalmente, de fé em fé, caminhando de graça em graça. Tinha semana que eu tinha de pagar os meninos e o dinheiro não estava na conta, e Deus foi provendo e eu fui caminhando. Essa casa, graças a Deus, ela já foi vendida. E nós estamos falando do intervalo de 2, 3 anos de processo, né? Eu acho minha empresa um bebezinho. Sua empresa nasceu em 22? 22, nós estamos em 25. Nossa, 3 anos de empresa. Eu entreguei o primeiro empreendimento e aí no mesmo ano já estava construindo a minha, já estava fazendo o processo para construir a minha para vender. A minha vendeu esse ano. Uau, que bênção. E você, dentro desse processo, né, de construir a sua, de construir para terceiros, você também hoje tem projetos de reforma, projetos de construção para terceiros ou não? Você está indo para uma linha onde você só vai construir os imóveis próprios? Olha, hoje eu tenho clientes. Eu ainda construo para clientes, para moradia e para vender, para eles. O lucro legal. é deles, com o recurso deles. E faço gestão de obras para terceiros. Mas a gente está caminhando para um processo onde a minha equipe vai construir para vender e nós estamos já sentando em mesas para incorporar, para verticalizar, entrar em multifamiliar. Então, nós estamos falando... O meu faturamento dobrou esse ano. Uau. E nós estamos falando de alguma coisa 10x. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que vai chegar lá, que já estamos aí chegando próximo desse 10x aí. E me fala, quais os aprendizados que você teve e tem dentro dessa jornada empreendendo? Não é uma caminhada simples, literalmente, acho que mesmo para quem tem o recurso, é uma caminhada de fé. Tem que ter propósito, porque senão você desiste no meio do caminho. É desafiadora.
é uma caminhada com a presença de Deus e acompanhada, mas socialmente um pouco solitária. Empreender é solitário, né? Por isso que eu falo que muitas vezes quando você empreende, e é muito importante você fazer parte de grupos, né, de empreendedores, porque você vai perceber que você não está sozinho na jornada. Que tem gente que vivendo a mesma história. Vivendo a mesma coisa. E é nisso que eu quero te perguntar, né? Como que você conheceu a Master 10X? Né? Você falou que conhece o Pierre aí desde 2019, né? Vai nos nitros ali, mas você entrou agora esse ano na Master. Como que foi isso? Como que foi essa decisão para você? Eu sempre tive vontade de entrar na Master. Eu conheço a Master faz muito tempo, desde que a Maíra entrou. Ou seja, desde a primeira Master você conhece a Master, mas eu não tinha condições de acompanhar, não tinha como entrar no ecossistema. Esse ano, especificamente esse ano, eu não estava programada de ir no Nitro. Uau. A minha prima me ligou e falou, então, eu quero ir na Nitro, vai ter o evento e vamos, eu tô precisando de passar um cartão, que eu tô sem cartão, e é 2 ingressos por 1. Vamos, claro que nós vamos. E aí eu fui para a Master. E aí você tomou a decisão de entrar na Master. Aí eu tinha ido para Foz do Iguaçu em fevereiro, foi a minha primeira viagem solo, sem família, e foi uma viagem onde Deus foi ministrando o projeto, foi ministrando o ministério, o projeto com mulheres, e ela faz parte desse projeto comigo, minha prima, né? E a gente chegou lá, uma missionária, no meio da rua, tá? Depois de um culto, não conhecia, não sei nem te falar o nome dela, mas ela passou uns 40 minutos confirmando as coisas que Deus o Espírito Santo já vinha dando como impressão para mim, de empresa, da caminhada dentro da empresa e do projeto missionário. E é interessante você falar isso, porque o que acontece? Né? Você entra ali na Master, né, e começa a conectar com mais pessoas, conectar ali com o seu propósito, e aí você tem uma palavra de um projeto missionário. Como que está sendo esse desenvolvimento desse projeto? O que é esse projeto? Como que funciona isso no dia a dia aí para você? Está começando, tá? A gente está na dispensação do que Deus tem ministrado e tem uma Master com a gente no projeto. A Sanai está com a gente. A Sanai está com vocês, legal, show. Sim. Então, é uma missão. Eu estou como mensageira, eu tenho uma história de vida, eu ia comentar sobre a missionária. Quando ela falou como eu iria fazer o projeto, para quem seria, para mulheres. Eu comunico bem com homens. Minha área é totalmente masculina, meu masculino é muito forte. Sim. Eu sou construtora. E única menina entre 2 irmãos. Então, meu masculino é muito forte. Sim. Mas a palavra era que eu iria comunicar com mulheres. Eu falei, amém. E que eu ia escrever um livro. Eu falei, como assim? Vou escrever um livro. Aí eu chego no Nitro, que não estava programado, me aparece um cara lá na frente falando que todos os meus dias estavam escritos, que a minha vida era um livro. Ramon. Sim. Next Level. Falei, pronto, eu vou ter que conversar com esse cara. Pelo menos para eu entender que eu estou em obediência, que Deus falou que eu vou escrever um livro, então vamos ouvir. E aí surge o livro vem antes da Master. Então você começou a fazer o livro antes de entrar na Master, foi isso? Eu fechei o livro antes de entrar na Master. Já Uau. Fui lá, paguei para a gente fazer a triagem de propósito. Eu nem sabia que eu ia entrar na Master. Eu fui para a Master no final, lá no almoço, que eu estava na dúvida se eu ia entrar na Master. E aí eu lembro de você no almoço da Master. Você falou que eu precisava de gestão financeira. Eu lembro que você fez uma pergunta lá. Falou, tô com as questões financeiras e tal. Eu falei, cara, precisa de gestão financeira, precisa dar o passo de fé. Eu lembro de você no almoço. Que legal. Tô aqui. E ali você decidiu fazer o livro e decidiu entrar na Master. Decidi entrar na Master. E aí eu tinha saído da CPTM na semana anterior. Uau. Na segunda-feira. Não foi uma escolha minha. Foi assim,
Eu fui lá e falei, agora deu. Eu ia tentar manter o Estado e a empresa até entrar em fluxo de caixa com capital de giro, com a empresa mais estabilizada. Ninguém sai abrindo mão de um cargo público de qualquer maneira, né? E eu tinha um bom salário. Então, eu fui chamada pelo meu chefe, uma pessoa extraordinária, que sempre me acompanhou, e ele falou, olha, a gente está saindo da Luz e indo para Boa Vista, e todo mundo tem que ficar presencial. Então, você vai ter que ficar full time. E eu não conseguia ficar full time, a minha empresa já tinha crescido. Sim. E eu tinha recebido a palavra da missionária, que era necessária a transição. Ou seja, você estava vivendo uma mudança de estação ali, mudança de tempo. Mas você entende que até as confirmações e o jeito trouxe paz para o momento das coisas acontecerem? Sim, total. E aí fluiu. Quando eu fui lá, eu fiz a saída do Estado. Na outra semana eu vim para o Nitro. Do Nitro eu fui para o Livro. Do Livro eu vim para a Master. Então eu estava num processo que a minha empresa teria que fazer um start, porque eu não divulgava a minha empresa. Eu não fazia divulgação, eu tinha medo de conflitar com o Estado. Sim. Então, eu vim para fazer um momento onde a minha empresa precisava dessa divulgação, de aparecer, de ter um nome, e aí eu passei até a mentoria. Então, eu fui para um processo onde eu estava sendo direcionada. Era uma mudança de estação com direcionamento. Entendi. O financeiro ainda não estava... tudo injetado na obra para vender, tudo injetado dentro da empresa. Naquele contexto que você me ouviu falando no almoço. Sim. E aí, eu conversando com o Ramon, ele falou assim, você vai fazer o livro, tem um livro aí, você tem uma mensagem central de vida e tal. Aí eu falei, amém. Aí ele falou, pode entrar, porque onde há obediência, existe providência. Uau. Deus vai prover. E nós estamos já... Eu gostei disso, né? Eu gosto exatamente dessa frase, né? Onde há obediência, existe providência. Porque muitas vezes, né, o empresário ele está ali vivendo o seu dia a dia, a correria do dia a dia, e às vezes a gente fica preocupado, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, qual é o caminho que Deus tem traçado para nós, e aí às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço. Porque quando a gente olha para o nosso braço, de fato, não dá muito para ir. Mas aí, se você está em obediência, se você olha para o caminho, se você tem propósito naquilo que você faz, é onde muda o jogo. Por quê? Porque se você está em obediência, tem propósito, de fato, Deus vai prover dentro da sua jornada, dentro do seu caminho. E é interessante isso, porque você trazendo a sua história e contando aqui a sua história, né, a gente percebe que Deus ele tem trabalhado na sua vida, né, para você, não só dentro do seu negócio, mas hoje você já tem um propósito além da construção civil, além de estar fazendo as casas, de construtora, você tem um propósito hoje voltado para mulheres, né, que o nome é o Libertas para Libertar. Sim. Né? E aí eu queria entender um pouco de como é esse projeto. Né? Então você fecha o livro, fecha a Master e sai ali do cargo público, né? Ou seja, tem uma mudança de estação muito grande na sua vida, né? Em quanto tempo essa mudança de estação? O radical foi de maio para cá. A gente está em novembro, mês 5, mês 9, 4 meses. Eu falo que o de repente de Deus, ele muda tudo, né? Mas existe uma raiz atrás, né? Existe toda uma jornada que foi construída até chegar na Master. Exatamente. E é isso que é interessante, né? Porque às vezes a gente está vivendo ali, colocando as estruturas, né? Passando pelas provas, passando ali pelo caminho, passando pela jornada, e de repente Deus muda a estação, e quando a gente percebe, a gente já está vivendo no novo ali, né? Que é o que eu tenho visto você transbordando aí. E como que é esse projeto Libertas para Libertar? Então, eu comecei a me enxergar mulher e com a mensagem para mulheres dentro da minha história de vida, dos traumas, das crises, das feridas que Deus já tinha tratado. Legal. E como comunicar para as mulheres, aí é Deus que tem comunicado comigo. Uau. Eu ainda estou nesse processo. Legal. Mas eu me vi mulher.
eu me vi mulher e mudou a mentalidade, foi tão grande que nesse período eu emagreci 11 quilos. Uau. Então, corpo, alma, espírito, literalmente, Deus está cuidando de cada detalhe. Que legal, você viveu olhar no espelho já é diferente. Que legal, você tem vivido uma transformação aí completa, né? Isso é interessante, né? E dentro dessa jornada, né, que você tem, qual a mensagem, né, que você deixa para mulheres que estão empreendendo, que muitas vezes, né, vivem aí não só a questão de empreender, mas vive a questão da casa, de cuidar dos filhos e ter todo um processo aí, né? A gente fala que empreender para a mulher é sempre uma jornada dupla, quem sabe tripla, né? Qual mensagem você deixa para essas mulheres? Assim, como que você enxerga isso? Mulher, no geral, que está performando fora do ordinário, porque o ordinário da mulher nem sempre é visto. Nem sempre é notado. É o dia a dia, é os filhos, é a casa, é a rotina. E que é pesado, é puxado. E normalmente elas estão no extra. Estão performando, estão trabalhando, às vezes estão empreendendo. A minha mensagem é que você não precisa ser perfeita e não precisa performar em excelência, mas ter um alvo a percorrer e conseguir conciliar, que não todas as coisas, você não precisa ser 100% em tudo, mas se a sua capacidade está em manter todas as coisas em 50%, mantém todas as coisas em 50% e Deus vai permitir alargar os seus lagares e você crescer sem deixar nenhuma área para trás. Porque a mulher tem essa capacidade de exercer todas essas funções. E se nós fizermos sem nos cobrar tanto, entendendo que hoje a minha capacidade é 30, amanhã eu vou conseguir fazer 40, 50, e existe um crescimento, vai ser leve se eu me cobrar menos. Se eu me aceitar mais e deixar Deus trabalhar nesse processo como o Espírito Santo, ele está como um cooperador, como um consolador, como alguém que está ali suprindo emocionalmente a gente o tempo todo. Por mais que eu não tenha isso de meu companheiro, ou eu não tenha isso dentro do meu trabalho, mulher tem essa necessidade de um suprimento emocional. Lembrar que o Espírito Santo está trabalhando nisso, na gente, e que existe uma proporção de crescimento conforme você cresce em todas as áreas da sua vida. Porque se você deixar uma área para trás, em algum momento você vai ter que buscar ela, que era o que eu estava fazendo com a minha saúde. Uau, incrível isso, né? Incrível isso que você trouxe, né? Principalmente esse ponto de que em algum momento você estava negligenciando a sua saúde, negligenciando ali algo, né? E esse ponto de virada, né? Essa chave, ela mudou quando para você? O mindset ele já vinha acontecendo, mas a execução mudou quando eu saí do estado, quando a zona de conforto ela é tirada de mim de repente e existe uma necessidade de mudança e uma convocação para um ministério que eu mesmo desconhecia dessa maneira. Incrível. Então, não era mais só trabalho, não era mais só empreender, não era mais o financeiro da minha casa. Eu queria ser suprida emocionalmente, eu queria estar acompanhada, eu queria olhar para mim, para o meu interior, porque eu fui desafiada a falar do que está dentro. Como é que você vai falar do que está dentro se você não olhar para dentro? Exato, e é muito uma história de ser curado, né, para curar outras vidas, né? E esse é o grande ponto aí que você tem trazendo, né? De fato, me curei e agora eu consigo ajudar na cura de outras pessoas, na cura de outras mulheres, né? Que é o seu projeto. Isso é muito interessante. Não. O projeto, ele não fala da Joyce. A Joyce tem uma história para contar. A Joyce tem os traumas dela. Tem áreas que Deus já curou e que eu sei que eu tenho um remédio para fornecer para algumas pessoas que estão passando por isso e precisam de cura. Mas eu vou alcançar algumas pessoas. Então, o projeto não é da Joyce. O projeto é para formar uma comunidade de mulheres que passam
ou já passaram por processos de cura. Porque o jeito que eu comunico vai falar com uma mulher ou com um grupo de mulheres específico, mas talvez o jeito que a Eleteia fala, o que ela comunica, que é uma das meninas do projeto, vai comunicar com outras pessoas. E a área da vida dela que foi curada é outra. Então, a ideia é formar uma comunidade onde a gente consiga contribuir umas com as outras para ouvir as mulheres, para ser um instrumento que Deus vai usar para curar pessoas feridas, e conforme Deus for tratando essas pessoas, elas também são instrumentos de cura. Então, a ideia é ser uma comunidade forte de mulheres que cuidam de mulheres. E é interessante você trazer isso, né? Porque a gente acredita muito na questão do poder do grupo, né? Do poder de estar conectada com pessoas que podem melhorar ali no dia a dia, né? Eu falo que o tempo de mesa, isso daqui que a gente está fazendo aqui, eu falo que eu sou, nessa história aqui do podcast, eu sou o mais abençoado, porque semana sim, semana não, eu recebo pessoas aqui, conheço histórias, aprendo bastante e vejo que a mesa ela tem um poder muito... um poder fenomenal, de fato, que exponencializa, porque é na mesa onde a gente pode trocar olhares, é na mesa onde a gente pode trocar palavras, é na mesa onde a gente pode trocar ensinamentos. E esse projeto que você vem consolidando é um projeto que ele é muito sobre mesa, né? Muito sobre se apoiar, sobre se ajudar, sobre ter força de comunidade, de grupo. Eu fico muito feliz, né, de estar escutando isso, porque, de fato, o que nós buscamos dentro da Master e dentro do grupo DTS é unir pessoas com propósito, né? Pessoas que têm propósito para transformar pessoas, seja no âmbito empresarial. Então, a gente vê que a sua empresa está avançando, você está transformando ali, e eu tenho certeza que no dia a dia já a sua empresa já é muito diferente, porque se você está vivendo uma transformação, com certeza as pessoas que estão ao seu redor também estão vivendo essa transformação, e com certeza esse projeto também é um projeto que vai transformar muitas vidas, né? E como que você enxerga essa transformação aí dentro da sua empresa, na sua casa? Como que é isso? Amém. Falar da empresa? Pode falar da empresa, da sua casa, dessa transformação. Como que é? Como você tem vivido no dia a dia essa transformação? Na minha casa, a gente já tinha o contexto do reino de Deus. Então, meus filhos, meu lar, não que a gente não tenha desafios. Sim. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um adolescente passando pela fase dele, eu tenho meu marido, que a gente também tem os nossos desafios, mas a gente tem esse contexto de trazer o reino de Deus, de ser embaixadores. Minha casa é um pedaço da embaixada. Amém. Que existe uma cultura, uma linguagem, existem recursos disponíveis. Eu brinco que na embaixada, por exemplo, na embaixada americana tem um idioma que é o inglês, a moeda é o dólar, a cultura é a cultura americana e as leis que prevalecem é a dos Estados Unidos. O reino de Deus é igualzinho. Amém. Então, em casa a gente fala isso. Na minha empresa, eu me preocupo no ambiente de trabalho, porque as pessoas que estão ali com a gente, elas têm que ter um ambiente agradável, elas passam mais tempo ali do que com a família delas. Então, quando elas retornam, eu tenho que entregar uma pessoa saudável para uma família, porque existe uma cultura a ser implantada, existe propósito no que eu estou fazendo. Aquele ambiente que está sendo construído é um lar que alguém vai morar, é um lugar onde vão existir memórias, é uma família que vai morar ali. Então, existe um território espiritual sendo criado. E a pessoa que está ali no cotidiano, todo dia trabalhando, ele tem a família dele para receber ele no final do dia. Então, ele tem que estar também emocionalmente e espiritualmente tratado para ele retornar para a casa dele e ter o que levar emocional e espiritual para alimentar a casa dele, não só financeiramente. Então, tem o financeiro, mas o propósito não está no financeiro, nunca esteve. Sempre foi em servir. Uau. É interessante, né? Hoje aqui, né? Antes de gravar esse podcast com você, eu estava gravando um outro podcast
que provavelmente é o episódio da semana passada, para quem está nos assistindo. E a gente falou muito sobre essa questão do servir, né? De que o empreendedor, o empresário, quando ele tem no coração dele o coração de servir, é quando ele inverte a lógica. E a lógica do reino é justamente a lógica do servir, né? Muitas vezes as pessoas querem ser servidas, querem se servir, querem ser servidas, mas não está com o coração em servir. E quando e aí eu falo, né, todo episódio, se a gente tem um dia de gravação aqui, sempre tem uma mensagem, né, por trás, né? E a mensagem dos episódios que eu tenho gravado hoje aqui é exatamente o que você trouxe sobre servir. E é interessante isso, porque a gente busca dentro da Master, dentro do ecossistema da DTS, de fato, servir cada vez mais, servir melhor, porque através desse serviço é que nós vamos atingir mais pessoas. Assim como você falou, Rafa, eu tenho aqui o servir da minha empresa, a minha casa já é uma embaixada do reino, e agora a gente vai servir mulheres, a gente vai transformar mulheres. E é interessante ver, né, esse engajamento, esse projeto aí que você tem levantado. E a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast, mas antes de chegar ao fim, eu quero perguntar para você, qual mensagem você quer deixar para a Joyce daqui a 10 anos? Eu espero que a Joyce daqui a 10 anos consiga olhar para o que a Joyce de hoje está fazendo como alguém que foi obediente o suficiente para ver a caminhada, a jornada. Uau, uau. E que todas as promessas, tudo que Deus tem falado se cumpriu. E qual a mensagem para Joyce de 10 anos atrás? Você levantou a cabeça. Amém. Caminhou. E se superou. E essa família é linda. Amém, glória a Deus. Feliz por isso, feliz por escutar isso, né? Eu falo que a jornada, né, ela sempre é uma jornada onde você consegue olhar para trás e ver o quanto você avançou, o quanto você caminhou, o quanto Deus fez, né? Independente de qualquer coisa, Deus fez, Deus age. E quando a gente olha para frente, a gente vê que Deus tem preparado para nós um futuro grandioso, um futuro maravilhoso, porque Deus ele tem feito em nós, tem feito através de nós e tem feito muito além de nós. E é o que eu vejo que Deus tem feito na sua vida, tem feito em você, tem feito através de você, e com o seu projeto ele vai fazer muito além de você. E isso é incrível. Amém. E parabéns pela sua jornada. E chegando ao fim, Joyce, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali do lado e deixasse a sua rede social, como a pessoa faz para achar a sua empresa, como que a pessoa faz para achar a sua rede social pessoal, enfim, fica à vontade, esse espaço é seu. Obrigada. Bom, a minha empresa é Portes Engenharia, a gente está no Instagram e está abrindo frente em outras redes sociais. E a minha rede social pessoal, que está começando a trabalhar o projeto com mulheres e a comunicar a mensagem de vida que Deus me deu, é Joyce Portes. E vai ser um privilégio ter vocês lá me acompanhando. Quem precisar de alguma coisa, ou quiser comunicar, ou falar, a gente está ali para se abrir como comunidade e receber vocês. E quem quiser empreender, nós estamos abrindo um projeto para ensinar as pessoas a construir com capital inteligente, usando capital de terceiros, que é o que eu faço. Eu não comecei com milhões. Eu comecei com um valor pequeno e a gente constrói para vender e o resultado financeiro é exponencial, o lucro é expressivo e vai ser um privilégio apresentar meu trabalho para vocês. Uau! Joyce, muito obrigado. Foi um prazer compartilhar um pouco aqui da sua história. Tenho certeza que em breve você vai voltar com muito mais histórias aqui para compartilhar. Vai ser um prazer te receber aqui. Foi muito obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com você aqui. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo privilégio. É isso aí. E você, que acabou de ver esse episódio, acabou de assistir esse episódio, eu tenho certeza que você se emocionou, que você aprendeu
E se você quer fazer parte dessa família Master 10x, embaixo desse vídeo vai ter um link de aplicação, onde você vai poder aplicar, conversar com um dos nossos consultores e quem sabe a sua história não é a próxima história que eu vou contar aqui. Então, te vejo no próximo episódio.